Na primeira parte de Mateus capítulo 6, que faz parte da mensagem que Jesus pregou, o Sermão do Monte, ele fala sobre um contraste entre duas recompensas e as duas motivações que levam a essas recompensas. Algumas pessoas agem para receber honra dos homens e recebem. E outras pessoas agem para dar honra para Deus e recebem a recompensa do Pai. Ele ilustrou isso já com esmolas, que temos comentado em outra mensagem. E agora, a partir de Mateus capítulo 6, versículo 5, eu quero comentar sobre as orações que agradam a Deus. Vamos ver primeiro o que Jesus disse aqui. Mateus 6, começando no versículo 5, as palavras do Senhor Jesus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que o peçais. Quando ele fala sobre as orações que agradam a Deus, a primeira coisa que devemos lembrar é que oração é uma comunicação do homem com Deus. E aqui nesses versículos ele fala de dois principais problemas que podem impedir as nossas orações. O primeiro problema é uma atitude errada sobre si mesmo quando ora a Deus. E o segundo, uma atitude errada sobre o próprio Deus. Vamos ver como ele aborda esses dois assuntos. O primeiro perigo, de ignorar Deus e chamar atenção para si nas orações. Aqui é a pessoa que ora para ser vista pelos outros. Capítulo 6, versículo 5. Que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E aqui a pessoa não está olhando para Deus, está pensando em si. Quer receber elogios dos outros, porque ora bem. Jesus condena tal atitude. A solução para essa atitude de hipocrisia é de manter o foco exclusivamente em Deus. E para fazer isso, ele dá uma sugestão. Entre no teu quarto, feche a porta. Porque neste caso ninguém vai saber. Vai ser somente entre você e Deus. A pessoa que só ora quando outros estão olhando tem uma motivação errada no próprio coração. Agora, por que Jesus falou de orar num quarto fechado aqui? De fechar a porta? Seria para evitar distrações no ambiente, talvez barulhos e conversa com outras pessoas. Não é o ponto aqui. Ele não está falando aqui de um problema que vem de fora, mas um problema do coração. Seria para fixar os olhos em Deus, pensar exclusivamente em Deus, e não pensar em outras coisas e como os outros estão olhando para nós. Com a porta fechada, ninguém vai ver o que estamos fazendo. Lembramos de um caso no Antigo Testamento de Daniel. Daniel orou com as janelas abertas em Daniel capítulo 6. Talvez a maioria lembra da história de Daniel e os leões. E o problema é que fizeram uma regra, uma lei, dizendo que o homem poderia fazer petição somente ao rei durante 30 dias. Daniel já tinha costume de orar com as janelas da sua casa abertas. E mesmo com esse decreto, ele continuou orando do mesmo jeito. Alguém poderia pensar e perguntar, mas por que Daniel não fez a mesma coisa que Jesus mandou aqui? Se ele tivesse simplesmente entrado no quarto e fechado a porta, ninguém ia saber as orações e ele não teria esse problema de ser jogado aos leões. Eu acredito que Daniel orou com as janelas abertas, como diz Daniel capítulo 6, versículo 10, pelo mesmo motivo que Jesus ensinou os fariseus a fecharem as portas. Daniel estava numa situação onde as pessoas queriam negar Deus e olhar só para o rei. E quando ele continuou orando com as janelas abertas, ele estava esquecendo de si. Estava mostrando que não estava preocupado com sua própria segurança, e sim com a honra devida a Deus,
uma atitude correta. E os fariseus, entrando no quarto e fechando a porta, estariam mostrando a mesma atitude, de pensar em Deus e não de chamar a atenção para si. Jesus mandou fechar a porta pelo mesmo motivo que Daniel não fechou a janela. Agora o segundo perigo, nesse contexto aqui. Versículos 7 e 8, Jesus fala sobre as vãs repetições que os gentios usam. Aqui ele não está falando sobre hipócritas entre os religiosos dos judeus, mas ele fala sobre gentios que acreditavam que por falar a mesma coisa muitas vezes, Deus ia ouvir. Aqui nós encontramos uma atitude até de pensar que existe um poder mágico numa fórmula repetida e que por este motivo Deus ia ouvir as orações. Existem ideias parecidas no meio religioso hoje, de achar que a questão de achar as palavras certas, repetir talvez muitas vezes a mesma coisa, é por isso que Deus vai ouvir as nossas orações? Jesus disse que não. O ponto é que nós devemos lembrar para quem oramos. Deus é nosso Pai. Como Pai, Ele está já cuidando das nossas necessidades, mesmo antes de ouvir algum pedido nosso. Mas isso significa confiar em Deus. Tiago, capítulo 1, ele fala de orar com confiança que Deus ouve. Não que necessariamente Ele vai dar exatamente o que nós acreditamos ser melhor, mas Ele vai fazer o que é melhor. Tiago 1, começando no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O ponto aqui não é de usar oração por meios ou motivos egoístas, mas o que ele descreve aqui é a confiança em Deus. Às vezes pessoas têm a ideia que o poder da oração está nas palavras, mas não está. Ou que está na pessoa que ora, mas não está. O poder da oração está em Deus, que ouve a nossa oração e responde. Romanos capítulo 8, versículo 26, mostra que o poder não está em nós, nem nas nossas palavras. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está olhando para as nossas necessidades. E assim nós devemos orar a Ele com esta confiança. Nas nossas orações, como em todos os outros aspectos da nossa vida, e especialmente a relação com Deus, precisamos lembrar de duas coisas. Primeiro, quem somos? Ninguém. Pobres de espírito, pessoas desprovidas de qualquer mérito diante de Deus. E a segunda coisa, quem é o Senhor? Ele é o Pai de amor, o Pai de poder, Deus que está apresentando para nós o seu cuidado, está oferecendo para nós o seu amor. O desafio que nós encontramos nesse trecho sobre as orações é de continuar sempre olhando para cima, dando para Ele a glória que Ele merece, confiando em Deus como nosso Pai.